Olá, meu amigo, bem-vindo. Meu nome é Bruno Oliveira e esse é o canal Espírita Amador, onde somos todos aprendizes sempre. Hoje nós vamos fazer uma reflexão juntos. Sabe, eu viajo muito pela internet, pesquiso muitos vídeos e nessa semana pesquisando para fazer esse vídeo, eu me deparei com alguns vídeos interessantes. Um vídeo de um padre falando sobre o que é ser cristão, na opinião dele. Um vídeo também de igrejas evangélicas falando sobre o mesmo assunto. E também de um filósofo, que a gente já comentou em outros vídeos, do filósofo brasileiro Clóvis de Barros Filho, uma figura. Então vamos refletir hoje, antes da gente comentar sobre esses vídeos. O que é ser cristão? Será que é necessário ir até uma igreja? Igreja católica, igreja evangélica? Qual igreja? Quantas vezes por semana? É preciso ser batizado em algum lugar? É preciso ser apresentado? É preciso fazer catecismo? Catequese, como muita gente chama? É preciso acreditar que Deus se fez homem e veio à Terra na figura de Jesus para nos salvar? É necessário acreditar que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Ou será que é preciso acreditar que a Bíblia é um livro incondicional de regras que devem ser seguidas sempre? Será que é preciso ter lido a Bíblia toda para ser cristão? Como eu falei para vocês, eu assisti a alguns vídeos. Nesse vídeo, principalmente do padre que eu comentei, era um padre, católico, fazendo comentários justamente a respeito do espiritismo, que para ele o espiritismo não é cristão, que para ser cristão tem que ter algumas dessas características que eu citei acima. Tem que acreditar que Deus se fez homem na figura de Jesus, que Jesus ressuscitou, tem que acreditar que a Bíblia é um livro sagrado de regras que devem ser usadas incondicionalmente. Nesse outro vídeo, que é de uma igreja evangélica, é justamente questionando as pessoas na rua. É um vídeo bastante interessante sobre o que elas acham que é ser cristão e o que elas acham da igreja. E a disparidade de opiniões é muito grande, mas fica um pouco implícito nas figuras, do molde que eles querem, bem da figurinha de pessoa, santa, bonitinha, arrumadinha, as opiniões pró-igreja, pró-cristão, e nas pessoas que não têm esse estereótipo, uma mensagem um pouco mais contrária à igreja, contrária ao cristianismo, de forma genérica falando, né? Após ter assistido esses dois vídeos, eu resolvi então fazer um vídeo também dessa forma para o nosso canal, questionando as pessoas que têm contato comigo, que são inscritas no canal, sobre o que elas acham que seria ser cristão. O que é ser cristão também nos dias de hoje, o que um verdadeiro cristão tem que ter nos dias atuais. E para aquelas que são espíritas, eu fiz uma pergunta a mais. O que a casa de oração onde ela vai, o que o centro espírita significa para ela? E nós tivemos respostas bastante interessantes. Eu vou ler com vocês. Então a primeira pessoa que respondeu foi uma senhora chamada Leia. O que você considera ser cristão? Ela respondeu, ter Deus no coração. Simples, rápido, direta. Quais comportamentos você considera que um cristão deve ter hoje em dia? Ser menos egoísta, ter menos egoísmo. Também, objetiva, simples e eficaz. O que sua casa de oração representa para você? Paz de espírito. Acho que respostas simples, sucintas e objetivas. Muito legal. Depois o Sr. José respondeu para a gente. O que você considera ser cristão? Eu acredito que sou cristão porque eu não rezo. Eu converso com Deus diretamente. Olha que interessante a opinião. Quais comportamentos você considera que um cristão deve ter hoje em dia? Cristão para mim é tratar os meus semelhantes com amor e carinho e sempre que tem a chance falar que Deus está ali e que nós não estamos sozinhos. Muito legal. O que sua casa de oração representa para você? Na igreja eu só vou quando está vazia para refletir e renovar a minha paz de espírito. Eu só posso dizer que para mim Deus é tudo.
Acho que cristãos católicos ou evangélicos têm uma visão meio torcida das coisas que Jesus passou. Interessante também. Depois, uma moça chamada Mara me respondeu também. O que você considera ser cristão? Ser cristão é viver a sua vida pautada no amor. Quais comportamentos você considera que um cristão deve ter hoje em dia? O ensinamento maior do Cristo para mim é o amor. O amor é bom, não é invejoso, o amor tudo suporta, tudo enfrenta, o amor é corajoso, o amor é paciente. Então, para mim, o amor é a base desse ensinamento de Cristo. Então, se você quer ser um cristão, esse tem que ser o princípio acima de tudo. Eu acho que você baseando a sua vida no amor, automaticamente vai seguir os outros princípios de Cristo que vão acabar vindo naturalmente. E você vai ser uma pessoa que vai olhar os outros e vai ver nele a capacidade de ser melhor, mesmo que naquele momento ele não esteja sendo o que poderia para você. Ótima resposta também. Jesus sempre pregou justamente isso, né? O amor. Então, tratar os outros com amor já é um grande começo. Depois um amigo meu, chamado Denil, o que você considera ser cristão? Também a resposta dele é bem objetiva. Ser cristão é seguir um estilo de vida, um pensamento voltado para os ensinamentos de Cristo, independente do segmento, se católico, evangélico, espírita, que siga o cristianismo. Ser cristão é ter empatia com os ensinamentos e lições de Cristo. Simples, objetivo. Quais comportamentos você considera que um cristão deve ter hoje em dia? Essa pergunta é uma retórica da primeira. Uma pessoa, para ser cristã, levar um estilo de vida cristão, ela tem que ser condizente com os ensinamentos e princípios que Cristo deixou. Esse é o passo fundamental para ser cristão. Também ótima resposta. Muita gente achou isso e me disse isso. As duas perguntas são iguais, né? O que um cristão nos dias de hoje tem que ser? A mesma coisa que uma pessoa para ser cristão tem que ser. Tem que acreditar nos princípios que Jesus nos deixou. Simples, né? Mas é que muita gente considera essa parte atrelada à igreja muito forte, muito mais forte para ser um cristão do que qualidades ou princípios específicos que ela possa demonstrar nos dias de hoje. Uma amiga nossa chamada Ju respondeu: o que você considera ser cristão? Essa pergunta me lembra até um encontro com um homem pedindo ajuda na rua um dia desses. Ele vinha de outra cidade em busca de trabalho, estava com uma mala e uma bicicleta. Disse que achava que eu poderia ajudar ele, até porque aparentava ser cristã. O que levou ele a ter essa impressão? Seria o fato de eu ter parado e escutado sem preconceito? Não ter demonstrado medo? Acho que ser cristão é você confiar e acreditar que um ser que rege o universo e principalmente desenvolver tudo aquilo que ele nos ensinou durante a nossa vida. Muito legal, né? Tem até um exemplo de acreditar nas pessoas, né? Hoje em dia a gente está tão desconfiado. Acho que uma pessoa que se considera cristã é uma pessoa que acredita na humanidade ainda, né? Que faz o possível para que a humanidade se melhore como um todo e ajuda os outros a se melhorarem, né? Quais comportamentos você considera que um cristão deve ter hoje em dia? Bom, acho que a postura de um cristão deve ser a mesma, independente da época em que vivemos, pois repetimos vidas justamente para aprender essas posturas. Acredito que são os ensinamentos que Jesus nos passou. Simples e direto, né? Você quer ser um cristão bom hoje ou em qualquer época? Siga os princípios de Jesus. O que sua casa de oração representa para você? O Centro Espírita é um lugar onde recebemos todo o apoio e o esclarecimento para nos transformar em uma pessoa cada vez melhor e consciente da vida. Aquele que frequento, eu considero a minha família do coração. Olha que legal. É realmente quando você frequenta um centro há bastante tempo e confia nas pessoas, e elas confiam em você, e consegue ter essa interação de trocar ideias condizentes para que aquele local se melhore, é realmente uma boa família. Uma amiga nossa também, chamada Fran, respondeu: o que você considera ser cristão? Penso que cristianismo e espiritismo são uma coisa só. O primeiro veio trazer a base moral dos homens
O segundo veio explicar como usar esta moral para se aprimorar e ser melhor. Quais comportamentos você considera que um cristão deve ter hoje em dia? Penso que fazer o bem sem olhar a quem resumiria. Claro que há muito para aprender sobre moral. Ainda hoje discutimos essa moral, tentando entendê-la. No fundo, devemos sempre ter em mente o exemplo de vida de Jesus, que não só falava, mas fazia, mostrava. Buscando seguir seus passos e suas palavras, certamente nos tornaremos mais cristãos. É verdade, né? Seguindo o que Jesus disse, justamente como ela escreveu, não só o que ele disse, o que ele falava, mas o que ele mostrou para nós, né? O que ele exemplificou. O que sua casa de oração representa para você? Quanto ao papel da casa espírita, bem como de qualquer casa religiosa, resumiria em: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Somos seres sociais e é nos grupos sociais, convivendo com pessoas de opiniões diferentes, que aprendemos, crescemos e evoluímos. Respeito às crenças que pregam a clausura, mas eu particularmente acredito que cristianismo se aprende na prática. É prática, e prática é mais que vivência, é convivência. Olha que opinião forte, né? Muito interessante. Muita gente acha que o cristianismo é ficar trancado num convento, às vezes martirizando, e não, né? É na prática, na convivência que a gente aprende o cristianismo. Muito legal. A última resposta é de uma amiga também querida chamada Vera. O que você considera ser cristão? As duas perguntas que você fez são perguntas com a mesma resposta. O que é ser cristão e o comportamento que um cristão deve ter no período histórico em que nós vivemos é a mesma. Ser cristão, até levando ao pé da letra da palavra, é viver ou acreditar nos preceitos, nas orientações que Jesus Cristo nos deixou. Eu acredito, eu vivo de acordo com os preceitos de Cristo. Legal. Quais comportamentos você considera que um cristão deve ter hoje em dia? Para vivenciar verdadeiramente isso, eu preciso saber quais são esses ensinamentos, quais são esses preceitos, o que é que ele sempre apregoou, e trazer isso para os nossos dias atuais, pensando em coisas muito simples. É tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, é entender que o outro é um irmão que eu tenho, no sentido de estarmos todos na mesma condição de pessoas em evolução. Não julgar, conseguir ainda que parcialmente perdoar, ou não ficar desejando mal para outra pessoa. Isso Jesus trouxe para nós em qualquer religião ou em qualquer literatura que se venha a utilizar. Isso são premissas. Então, vivenciar isso no mundo atual é procurar agir assim no cotidiano. Para ser um cristão hoje em dia, é trazer os ensinamentos de Jesus para os dias atuais, né? Mais ou menos isso também. E o que sua casa de oração representa para você? Em relação ao papel da casa espírita, é muito em relação a como viver como cristão, como pessoa que acredita nos preceitos de Jesus. A casa espírita, para mim, tem um papel fundamental. É um local onde encontro pessoas que me auxiliam a ser melhor. Me auxiliam principalmente trazendo palavras, literaturas, ensinamentos, discussões a respeito do que deve ou pode nos auxiliar para direcionar, organizar na condução do nosso dia a dia, sobretudo das nossas ações, e que nos venha trazer informações a respeito de nós próprios. Esse é o grande papel da casa espírita, nos explicar, nos falar sobre quem nós somos, onde é que nós estamos, por que nós estamos aqui, por que é importante agir dessa ou daquela maneira. A casa espírita, para mim, tem um outro papel. Abre as portas para que eu possa exercitar de uma forma muito mais clara uma capacidade que todos nós temos, que é a de comunicação com uma outra dimensão, que é comunicar, sobretudo, com quem não tem mais o corpo físico. Então ela abre espaço para que eu saiba de tudo isso, mas ajuda numa maneira muito mais direta, mais objetiva, mais segura, a eu exercitar tudo isso. E aí, ao exercitar, ela me permite trabalhar de maneira bem direta com essa capacidade que eu tenho, que é a mediunidade, a sensibilidade que todos nós temos, e fazer a caridade.
que é ajudar as outras pessoas, encarnados e desencarnados, e dessa forma me melhorar, aprender com esse auxílio e me melhorar como pessoa, ser mais tocado, ser mais humano, mais sensível aos problemas e numa busca sempre de ser melhor. Esse é o grande papel da Casa Espírita. Ela me abre a possibilidade para que eu possa tentar ser melhor a cada dia. Que resposta completa, fantástica. Todas essas pessoas que eu li me ajudaram muito e costumam sempre me ajudar bastante na produção dos vídeos, com opiniões, com sugestões, com incentivo principalmente na continuação do canal. Bom, nós pudemos ver com todos esses relatos, essas respostas que obtivemos, que apenas ir a uma igreja não significa que você é cristão. E é isso que eu também acredito e o que a doutrina espírita acredita. Eu deixei até marcadinho aqui, ó. A doutrina espírita se considera cristã, sim, no sentido de que segue os exemplos de Jesus Cristo como o modelo mais perfeito fornecido por Deus para guiar a humanidade. Como eu já falei em outros vídeos, para nós espíritas, Jesus é um espírito assim como nós. Porém, um espírito de uma idade imensurável, uma evolução enorme, que já passou por vários sistemas que nem existem mais hoje, já fez uma grande parte da sua evolução. E Jesus é o governador espiritual da Terra. Então, Jesus veio à Terra sendo o espírito mais evoluído que por aqui já passou. Pessoalmente, o governador espiritual da Terra veio aqui para deixar para a gente os exemplos que seriam os mais corretos a serem seguidos para a nossa evolução. Ele não veio fundar nenhuma religião. Ele veio deixar um exemplo. E qual foi a principal lição que Jesus deixou? Amar aos outros como amamos a nós mesmos. O amor. Mas como eu falei no começo do vídeo para você, eu vi também um vídeo do filósofo, grande filósofo, professor Clóvis de Barros Filho. E ele faz uma pergunta bastante interessante. Um ateu pode ser cristão? Um muçulmano, um judeu, pode ser cristão? O que é realmente ser cristão? O pensamento dele é exatamente o mesmo que o meu, Bruno. Eu vou dividir isso com vocês agora. Eu acho que qualquer pessoa é cristã no momento em que ela tenta seguir o que ela procura ser uma boa pessoa e ter comportamentos que Jesus sugeriu. Conheça essa pessoa, quem foi Jesus, siga essa pessoa, quem foi Jesus ou não. Ela pode ser de uma outra religião, pode ser muçulmano, budista, judeu, ateu, não me interessa. Se ela é uma boa pessoa, se ela prega o bem, se ela faz o que seria correto para ela, para os outros, se ela é honesta, se ela é fiel, se ela é uma pessoa inteligente que busca a sua evolução, então assim ela age de acordo com os ensinamentos de Jesus. Se ela pratica a caridade, se ela tenta ajudar os outros, ela pode nem saber quem Jesus é, pode não frequentar religião nenhuma. Se ela faz o bem, ela é muito mais aceita por Deus, por Jesus, do que alguém que não está fazendo bem. É aquela história. O que seria melhor? Se toda a população fosse repleta de ateus, todos fizessem o bem, todos fossem honestos, todos fossem amorosos, caridosos, humildes, tolerantes, mas ninguém frequenta uma religião nenhuma. Ou uma população em que todos frequentam uma religião cristã, que siga os ensinamentos de Jesus, porém são orgulhosos, egoístas, são desonestos. Será que adianta simplesmente dizer eu sou cristão porque eu vou numa igreja? Isso não te faz cristão, amigo. Repense seus conceitos. Cristão é quem realmente segue os ensinamentos de Jesus, sabe quais são os ensinamentos de Jesus e usa isso como exemplo para o seu dia a dia,
para as atitudes do dia a dia. E com isso eu concluo o nosso vídeo de hoje. Eu já falei essa frase em outros vídeos e vou deixar bem forte na sua memória. Religião boa é aquela que nos faz melhor. E se a sua religião não te faz uma pessoa melhor, essa religião que você segue não está sendo boa. Se você é uma boa pessoa, mesmo que você não siga nenhuma religião, considere-se sim um cristão, desde que você procure seguir os exemplos de Jesus, de Buda, de outros grandes ícones, de pessoas que fizeram o bem. Isso sim é ser um bom cristão. É dar o exemplo. É fazer o bem sem se preocupar com o que os outros estão achando. Faça o bem. Jesus vai estar observando, Deus está observando. E tenho certeza que no momento que você mais precisar, eles vão também te estender a mão. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com quem você quiser, onde você quiser, Facebook, WhatsApp. Compartilhe o vídeo para que a mensagem de que o Espiritismo é sim uma religião cristã, uma doutrina cristã, mas mais que isso, de que todos os que fazem o bem, procuram fazer o bem, são cristãos. Compartilhe essa mensagem para que aquelas pessoas que vão numa igreja apenas como forma de demonstração exterior e depois de dizer para os outros, eu sou cristão porque eu vou na igreja, possam repensar a sua conduta. Então não esqueça, deixa o seu curtir, se inscreve, compartilha. E se você está assistindo ainda aí no nosso vídeo, muito obrigado, muita luz para você, muita luz na sua vida. Até o próximo vídeo.